importante a gente pontuar, como eu disse na abertura do programa, que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro se encontraram hoje. De acordo com a assessoria da presidência, os dois conversaram sozinhos por cerca de 20 minutos no Palácio da Alvorada, antes de saírem juntos de barco para um evento no grupamento de fuzileiros navais, lá em Brasília. Em nota, o Ministério da Justiça relatou que a conversa entre Moro e Bolsonaro foi bastante tranquila e que o tema do encontro foi a divulgação das supostas mensagens do ministro, evidentemente. Leio aqui, neste momento, o portal do jornal Folha.com, Folha de São Paulo, que o ministro Sérgio Moro prestará um depoimento no Senado no próximo dia 19, na Comissão de Constituição e Justiça. A data foi marcada depois de um acordo com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com líderes da oposição. Vera, o que você sabe sobre isso? Pois é, Silvio, esse acordo foi fruto do fato de que, como você falou no início do programa, as coisas estavam muito acaloradas lá. A sessão aberta agora há pouco para discutir o crédito suplementar de 248,9 bilhões, a sessão do Congresso, portanto conjunta de senadores e deputadas, foi inteira ela tomada por esse assunto. Então o próprio Moro se dispôs a ir lá e prestar um depoimento, acordaram essa data, ele fez uma ida ao Senado que foi bastante tumultuada, na qual ele voltou a repetir que o que é criminoso nesse caso são os vazamentos de conversas privadas obtidas de maneira criminosa e ilegal, mas sim, se dispôs a ir lá, está querendo aplacar o tumulto com esse caso. E para isso, para que a gente comece a botar a bola no chão do que há de realmente gravidade, o que há de ilicitude nos comportamentos esboçados por essa divulgação que já houve, eu recomendo muito a leitura do artigo do Roberto Livano hoje na Folha de São Paulo, em que ele diz ali que não há nenhuma deturpação de provas nas conversas até aqui divulgadas, não há nenhuma forja de provas, não se produziu prova falsa, o juiz não agiu para produzir ele próprio provas, e ele faz outras duas ponderações. Ele diz que isso não interferiu em decisões como a do Lula, que, portanto, não há que se falar em condução do julgamento, e que além disso, também a conformação de uma força-tarefa nos moldes que é a da Lava Jato acaba incitando, acaba levando a que juízes, auditores da Receita, procuradores, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal tenham um convívio maior do que em situações normais, em processos normais. Isso não pode ser creditado no capítulo da passação de pano ou de tentar minimizar o que houve, mas de tentar analisar as reais implicações, até para o caso disso virar um assunto de tribunais, como parece que vai se tornando em várias frentes, né? Vai ser analisado tanto nessa discussão sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, que deve ser travada no Supremo Tribunal Federal, como deverá ser foco de análise também do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, dois órgãos que foram provocados a abrir processos disciplinares a respeito desse caso. Então tem pelo menos essas três frentes em que esse assunto vai ser objeto de discussão jurídica e judicial, e que pode sim ter efeitos. Pode ter efeito para o julgamento desse habeas corpus do Lula pedindo a suspeição do Moro, pode ter efeitos para outras coisas. No artigo que eu recomendei, esse da Folha de São Paulo, que eu já disponibilizei no meu Twitter, o jurista ainda faz menção ao fato do qual eu tratei aqui ontem, de que a sentença do Moro e, portanto, as provas que ele levou em conta para condenar o Lula no caso do triplex foram referendadas por duas outras instâncias, sobre as quais não há nenhuma conversa divulgada, não há nada até aqui. Portanto, elas foram validadas, confirmadas por duas instâncias colegiadas da Justiça brasileira. Então, isso torna muito difícil se invalidar essas sentenças, ainda mais baseadas em provas ilegais. E o Alexandre tem razão, o ministro Gilmar Mendes era zero e vezeiro em condenar esses expedientes. Queria, inclusive, anular toda a delação da JF, algo que nós também defendemos aqui nesse programa, justamente porque a obtenção daquelas provas estava tisnada pelo fato de ter havido algum tipo de combinação prévia entre o procurador Marcelo Miller e o Joesley Batista na época. Então,
devagar com a dor. É preciso colocar cada coisa nos seus escaninhos corretos e não necessariamente eles vão estar sempre do mesmo lado, porque nem todo mundo é perfeito, tem erros cometidos de todos os lados aí. O que se tem é que tentar dirimir as eventuais faltas e preservar os acertos e as conquistas e o patrimônio que a Lava Jato representa. Vou passar a bola aqui para o Andreasa. Eu estou lendo o ofício, só me chama a atenção, porque é um documento do Gabinete da Liderança do Governo, assinado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo, sobre o comparecimento do ministro Sérgio Moro ao Senado Federal. Parece ter, talvez, política por aí. Diga lá, Andreasa. E que bom que seja. Eu vou voltar à questão do Gilmar Mendes para chegar no aspecto político, né? Eu tenho a impressão que garantista ou textualista é o 3 em 1 aqui, né? Nós. Não o ministro honoris causa Gilmar Mendes, porque é absurdo à luz, e aí a gente volta à questão da bússola ideológica, né? Da biruta ideológica, para onde o vento aponta. Os ministros do Supremo, que são, infelizmente, a matriz de insegurança jurídica no Brasil, para onde o vento aponta, de acordo com seus interesses, eles se viram. Porque quem conhece, quem acompanha com todas as vênias os votos do juiz, do ministro Gilmar Mendes, a forma como ele se coloca sempre em defesa do texto legal, é absurdo, é escandaloso vê-lo defender que algo obtido de maneira ilegal possa servir de prova. Não é aceitável isso. Com isso, eu quero dizer que, em relação ao hoje ministro Sérgio Moro, aquilo que está documentado nas conversas, nisso que está disponível hoje, não tem efeito jurídico. Não tem efeito jurídico contra o Sérgio Moro. Não quer dizer, porém, que nas conversas divulgadas até aqui não haja falas antiéticas, que ele não tenha extrapolado, que ele não tenha exorbitado. Eu acho que extrapolou. Basta ler as conversas e cotejá-las com o que diz a Constituição Federal e o Código da Magistratura sobre o papel do juiz. E aí nós veremos que sim, o Sérgio Moro errou. Como não tem efeito jurídico, além do que o sujeito não é mais juiz, a questão vem para o campo da política. As consequências dos eventuais erros cometidos pelo Sérgio Moro quando juiz, hoje ministro, hoje político a serviço de um governo, são políticas e terão impacto sobre a sua vida política, as suas pretensões políticas e o governo do qual ele faz parte. É nesse lugar que nós estamos. E aí me parece ser, no campo da política, um bom sinal que o governo, se antecipando aos futuros problemas, essa nota que o Silvio mostrou agora há pouco, assinada pelo líder do governo no Senado, é indicativa disso, de que o governo se organiza para que o seu ministro, super exposto, ministro importante, compareça ao Senado para prestar esclarecimentos e arcar com as consequências políticas das suas decisões. O ministro Marco Aurélio, que também anda falando demais, todos estão falando demais, todos se pronunciaram sobre o Sérgio Moro, né? O ministro Marco Aurélio falou sobre o Moro na vitrine, né? O Moro na vitrine, colocado na vitrine pelo Jair Bolsonaro, né, quando revelou a existência de um acordo, até hoje não muito claro, para que ele se tornasse ministro do Supremo na vaga do Celso de Mello. Segundo Marco Aurélio, que não deveria ter falado, mas faz um cálculo político correto, o ministro Moro está exposto, está numa posição de vidraça, vai ser sabatinado frequentemente agora, frente a essa pretensão de ser ministro do Supremo, que, segundo Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, a posição dele para suceder Celso de Mello se enfraqueceu. Mas voltamos aqui ao ponto. Tudo fica resumido à questão política. É a política que vai agora ditar as consequências para o Sérgio Moro e para o governo Jair Bolsonaro. Porque, por mais que o presidente da República não tenha se pronunciado diretamente a respeito do caso, o fato de ele não se pronunciar é indicativo de que ele compreende que o problema é do seu governo também. A partir do momento em que levou o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, trouxe a Lava Jato com todos os benefícios que tem, ele certamente calcula que há, trouxe a Lava Jato para o seu governo, trouxe também todos os problemas que possam ser relacionados à operação e à figura do Sérgio Moro.
Diga lá, Alexandre Borges. Olha, nós brasileiros, nós somos muito bem-humorados, nós somos conhecidos por sermos um povo muito bem-humorado. Agora, temos realmente um time de humoristas involuntários muito grandes no Twitter, porque eu tô vendo aqui que o assunto número 1 do Trending Topic do Twitter Brasil é libertem Lula. Então só pode ser humorismo involuntário desse pessoal que realmente finge que não tá entendendo o que tá acontecendo. Então vamos lá, vou tentar explicar devagar, de um jeito que até petista possa entender. Vamos com calma. Primeira coisa, tá? Não existe equivalência entre o que está acontecendo, o que está saindo nesse site até o momento, no Intercept, que é um blog que está dizendo que mensagens foram hackeadas, obtidas de forma ilícita e não foram disponibilizadas, e mesmo depois de disponibilizadas, elas precisam ser periciadas, ou vocês vão confiar automaticamente em palavra de hacker. Quer dizer, você vai receber um material. Então, primeiro, a íntegra das conversas ainda não foi revelada pelo site. Quando for revelada, elas têm que ser periciadas. Por quê? Porque você não... A maneira com que essas conversas foram obtidas foram por hackers. Quem garante que esses hackers não adulteraram o conteúdo, que é exatamente aquilo que estava nos telefones? Então, depois de obter as conversas, depois da perícia, nós podemos eventualmente repercutir ou discutir. Agora, não tem valor legal. No caso do seu Luiz Inácio Lula da Silva, aquelas conversas que foram disponibilizadas para o público eram escutas legais, autorizadas pela Justiça, aquelas famosas, deliciosas do Tchau Querida, do Bessias, particularmente uma que eu gosto muito, que era aquelas do Eduardo Paes, falando de maricadas, pedalinhas, enfim, eram todas conversas obtidas de escutas legais, com autorização judicial. Ok, teve uma questão, uma tecnicalidade, aquela coisa de que mandou parar, aí demorou um pouquinho, aí pegou mais uma hora, enfim, mas isso é um grão de areia dentro daquela praia toda de escutas autorizadas e legais. Então não há essa equivalência que estão tentando fazer. Além do que, o seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi condenado em segunda instância, ele tomou 3-0 no TRF4 de Porto Alegre. Então, parem com isso. Mesmo que tenha alguma discussão sobre a primeira instância, a segunda instância, ela é soberana sobre a primeira instância. Ele está preso e vai continuar preso. Parem de perder tempo com bobagem. Parem de fingir que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Concordo, tá preso, tá condenado, ela foi ratificada, falei disso ontem, falei hoje, porém, e também fiz essa distinção, não tem paralelismo possível entre um hackeamento em massa de autoridades para se obter uma coisa especificamente com um fim, que parece ser o que está em curso, e o episódio ali. Porém, não acho que foi um grão de areia também. Foi um grampo legal que extrapolou o prazo judicial, extrapolou o limite e cuja divulgação partiu de uma determinação, aí sim, política, de uma decisão do juiz Sérgio Moro para assustar o que estava em curso, que era a nomeação do Lula na Casa Civil. A gente pode achar que os fins justificam os meios, mas em grande parte esse imbróglio em que nós estamos metidos deriva do fato de que a Lava Jato, em muitas circunstâncias e não poucas, a gente já tratou aqui da história da tal da fundação criada para gerir o dinheiro que voltou do acordo com a Petrobras. Estamos vendo agora essas conversas bastante abertas entre um juiz e um procurador. Em várias circunstâncias, a Lava Jato achou que estava amparada pelo lastro popular que ela tem para fazer o que bem lhe conviesse. E isso não deveria ter sido feito, inclusive porque o juiz Sérgio Moro é um exímio conhecedor da lei, exímio conhecedor do seu papel, e ele passou por pelo menos 2 operações anteriores, 3, que quase foram, uma delas foi por água abaixo, por filigranas técnicas, e outras 2 quase. Caso Banestado, o caso Mensalão se tentou anular por filigranas técnicas e não se conseguiu, e ele era o juiz auxiliar da ministra Rosa Weber na ocasião, e o caso Castelo de Areia, que é uma espécie de um piloto da Lava Jato, e que esse sim ruiu inteiro, porque a acusação se baseava em provas ilegais. Então ele deveria ter sido o primeiro a zelar para que limites não
fossem exorbitados, justamente no interesse da causa maior, que é a do combate à corrupção. Então eu acho que o raciocínio correto de todos aqueles que de fato zelam pelo combate à corrupção, e nós estamos entre eles, os limites não podem ser exorbitados justamente porque se quer punir a corrupção e não o contrário. E não os limites devem ser exorbitados porque o objetivo maior é punir a corrupção.